Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro, um espaço de diálogo sobre literatura contemporânea. Aqui a gente convida autores e autoras de livros para refletirem conosco sobre suas obras. Eu sou o Ricardo Pedrosa Alves. Hoje a conversa vai ser sobre poesia. A gente vai falar com a Cida Pedrosa. Seja muito bem-vinda, Cida. Obrigada, viu, Ricardo, pelo convite. Uma honra estar aqui no canal. Maravilha. A gente vai falar aqui do livro da Cida, Araras Vermelhas. É o livro de 2022. Sai pela Companhia das Letras, tem 144 páginas, é um livro que é um poema, né, um longo poema. Ele tem um texto de orelha do Edmilson de Almeida Pereira, e para quem não a conhece, né, eu duvido, mas a Cida Pedrosa nasceu em Bodocó, no sertão de Pernambuco, em 63. Ela é autora de As Filhas de Lilith, de 2009, Claranã, de 2015, que foi finalista do Oceanos, Solo para Vialejo, de 2029, vencedor do Prêmio Jabuti nas categorias Poesia e Livro do Ano de 2020, entre outros vários títulos. Ela é formada em Direito e foi eleita em 2020 vereadora de Recife. Legal. Gente, esse livro tem uma sinopse na contracapa aqui, tá? Por sinal, um trabalho gráfico bem legal mesmo. E a sinopse fala assim, né? Neste longo e comovente poema, a autora do premiado Solo para Vialejo narra um episódio ainda pouco comentado da história recente do Brasil, a Guerrilha do Araguaia. Ao entrelaçar memórias pessoais, acontecimentos históricos e referências culturais das décadas de 60 e 70, Cida Pedrosa constrói um retrato brutal do autoritarismo e da violência do Estado, mas revela também uma inabalável esperança na construção de um futuro diferente. Então, Cida, eu quero de novo te agradecer pela disponibilidade em bater esse papo aqui no canal Outro Livro. É, a gente conversou no começo, né? A Cida disse que não pode estar num cenário mais bonitinho hoje, porque ela está com resquícios ainda uma fratura no seu pé. Então, ela está fazendo um sacrifício de estar aqui com a gente. Valorizo demais. E aí eu queria te perguntar sobre esse modelo, né, que você encontrou, que está presente. Eu não sei se está nos outros livros, mas eu sei que está no Solo para Vialejo e está em Araras Vermelhas, que é esse poema-livro, né, que é atravessado por memórias, por música, por muita reflexão crítica, muita emoção política. Então, eu queria que você nos contasse um pouco sobre essa opção de condensar todas essas matérias assim de memória, de história, né, e de subjetividade também num único livro, num poema-livro, no fim das contas. Bom, Ricardo, obrigado novamente pelo espaço. Perdão a vocês por eu não estar realmente no lugar bacana. Quer dizer, eu estou no lugar bacana, eu estou no meu quarto, sentadinha aqui na cama, porque eu estou com a perna para cima, porque Aham, eu quebrei o pé e tenho probleminhas. Veja, gente, Ricardo e as pessoas que me escutam. Eu sempre fui uma pessoa muito esponja, do ponto de vista daquelas pessoas que se deixam, que absorve tudo ao redor e se deixa atravessar. Eu não, tem gente que é bem rígido do ponto de vista pessoal e do ponto de vista, inclusive, intelectual. Eu sou uma pessoa que deixa me atravessar por o meu tempo, por os outros tempos, e vou emburacando e deixando permear. E eu sempre escrevi muito o poema curto. Eu tenho um livro chamado Miúdos, que são diversos de pequena monta, de 3, 4 linhas. Eu tenho um livro de haikais tradicionais de 5, 7 e 5 sílabas poéticas. Eu sou da geração ali, final de 70, 80, que bebe muito no, na geração underground, na geração ali marginal do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu venho de um lugar de grandes narrativas. O sertão é um espaço-tempo de grandes narrativas. O cordel continuam sendo grandes narrativas e grandes epopeias. Contam longas histórias. Um romance de cordel denso chega, às vezes, a ter 50 estrofes. Ou seja, você tem ali uma longa narrativa. E eu sempre bebi também nesta fonte. Então,
Quando eu comecei, eu vou fazer uma ponte com o solo e com o livro que eu já estou escrevendo. Quando eu comecei o solo, ele começou já grande, já saiu um poema de 10 laudas, que já é um poema longo. Quando eu li para o meu filho, que também escreve poesia, ele disse: mãe, eu acho que isso pode ser algo muito maior do que essas 10 laudas. Ele estava acompanhado com um coleguinha que também é escritor, e aí o colega André disse assim: tia, eu acho que isso também é muito bom para o palco. Eu escrevo minha poesia muito lendo ela em voz alta. Se ela não couber no meu ouvido, eu mudo a palavra, porque eu gosto muito dessa coisa de você tirar a literatura do papel e do livro e pôr em outros suportes. Então, eu comecei a escrever o solo nessa ideia de ser um longo poema, né? E me deixei atravessar por minha vida, no solo também é assim, depois eu vou para o Araras, por questões pessoais, para o meu tempo, e fui brincando com diversos estilos literários. Eu fiz isso no solo. Quando eu fui escrever O Araras Vermelhos, que é o livro em questão, eu vinha dessa experiência do solo para Vialejo, depois eu tinha publicado um livro de Haikais, e eu estava muito querendo escrever, Ricardo, um livro sobre essa coisa dos 100 anos do Partido Comunista e do centenário da Semana de Arte Moderna, que é no mesmo ano, 22. E eu tentei escrever outras coisas e não consegui, aí me veio essa ideia. Ninguém fala sobre o que aconteceu no Araguaia, como se fosse um tabu. Até as esquerdas têm tabu sobre isso, porque foi um movimento armado. Por muito tempo eu vi as pessoas falando nisso ali escondidinho, sabe? Mesmo com abertura. É como se fosse um grande tabu, é como se a esquerda não pudesse pegar em armas. E eu queria pôr isso, e isso não cabia no poema curto. Eu tinha que contar essa saga, e isso só cabia no poema longo. E eu já, diferente do solo, que eu não comecei pensando no poema longo, eu já comecei o Araras, achando que eu ia fazer um longo poema. Quando eu comecei a escrever os primeiros versos, já saiu essa coisa da minha vida pessoal, que eu tinha ali entre os 5, 6, 7, 8 anos, que é esse tempo da guerrilha, era a idade que eu tinha. E aí eu vou juntando, como tu dizes. E aí eu aprofundei essa coisa dos estilos literários mais do que no solo. Eu abro Araras com 2 décimas, em, em galope, em martelo agalopado, que é um estilo de poema dos cantadores de viola, que fazem o martelo agalopado. Eu abro com 2 décimas, ou seja, são 2 estrofes de 10 sílabas poéticas e de 10 versos, só que no estilo do galope, do martelo agalopado, que tem uma assonância interna muito bonita, né? Uma pancada em três sílabas internas, que é bem bonita e que dá essa ideia de você estar a galope no cavalo quando você está recitando. E eu encerro o poema com poemas em 7 linhas, que é o que chama redondilha maior. E ainda brinco dentro com muitas coisas do tipo poema visual e com a linguagem até jornalística na abertura dos cantos, porque eu me deixei me absorver mais ainda por tudo isso. E eu gosto do resultado. Sim, eu achei muito bom também. Eu gostei da forma como você combina essas várias formas poéticas, essas várias informações que surgem no texto. É um livro bastante variado, a gente não fica entediado, certamente, com os poemas, porque vai variando também, né, o estilo, a voz, o material. Então, isso dá bastante dinamismo, eu diria, para o teu projeto. Mas como é que você montou tudo isso? Assim, você fez pesquisa, no final tem uma bibliografia, até tem referências, tem os filmes que você assistiu, até comecei a assistir a um deles aqui. É, como é que foi esse processo de montagem desse material, assim? Eu já tinha referências a alguns anteriores de leitura, né? Porque eu sou militante do PCdoB e a gente lê sobre isso. Mas aí, quando eu fui escrever o livro, principalmente para a abertura dos cantos,
porque em cada abertura eu vou contando um pouco coisas que me pareciam importantes daquele ano. Então, eu começo ali em 70, né? E vou até 75, né? E vou contando essas histórias que estão acontecendo. Por exemplo, quando eu abro com a morte de Jane Joplin, por exemplo, e vou passeando por essas coisas que tanto me absorvem, como eu acho que impactou o mundo também. E aí eu precisei pesquisar, porque eu não podia errar. Eu tinha que ver se realmente. Por exemplo, quando eu cito lá que Marlon Brando não recebeu o Oscar porque fez um protesto, porque as populações indígenas estavam sendo massacradas nos Estados Unidos, isso era importante dizer. O que é que eu queria dizer com essas misturas todas? É que o que estava acontecendo no Araguaia não estava apartado do que estava acontecendo no mundo, tanto do ponto de vista das repressões, e as repressões se dão de várias formas, vão até o aniquilamento, porque era o que estava acontecendo, por exemplo, no Vietnã, vai do aniquilamento das pessoas, da morte das pessoas, a outros tipos de aniquilamentos, que é o aniquilamento de culturas. Às vezes você não está matando a pessoa, mas está aniquilando. Hoje em dia a gente usa muito essa palavra que usa na internet, que é você cancelar, né? Você está cancelando as pessoas de outras formas. E aí eu saio nesses 5 cantos colocando isto. Tem um momento de um canto que eu falo que Neruda ganha o Nobel. Aí lá na frente eu saio num canto dizendo que ele morreu e que está sob suspeição de assassinato, coisa que se comprova depois de eu ter lançado o livro. Ali eu coloco sob suspeita, né? E hoje já se confirmou que o Neruda foi assassinado pela ditadura do Pinochet. Então, assim, eu queria muito. E aí não tem como não fazer isso, Ricardo, sem pesquisar muito, né? Então, parece louco, eu digo que escrevi o livro em 21 dias, é a mais pura verdade. Mas, assim, eu fiquei horas noturnamente sem dormir, dormindo 2, 3 horas por noite. O meu companheiro é um excelente pesquisador quando a gente está fazendo, quando eu estou escrevendo, e ele me ajuda e colabora muito. Então, eu dizia para ele: eu quero pesquisar esse assunto. Ele já me trazia mais pronto, mais arrumado, e isso me ajudou muito. Assim, tem um trabalho, assim, da mesma forma que ele é quem faz, o Seno Ramos é quem faz a diagramação do solo, a diagramação do, do Araras, que inclusive seria outro livro sem aquela diagramação, sem aquelas imagens visuais. Seria outro livro, não seria esse livro. Então, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também colabora muito com a pesquisa. Maravilha. Eu gostei muito, Cida, dessa forma como você apresentou o livro agora para a gente, né? Primeiro, lá na primeira fala sua, né? Quando você discute os aspectos poéticos do prólogo e do epílogo, as formas poéticas que você se utiliza ali, e essa disposição cronológica, né, que você faz nesses 5 cantos de 1970, 71 e daí em diante. Então, essa estrutura, assim, agora você falando aí que escreveu em 3 semanas, tal, fica muito nítida que está muito bem amarradinha ali e tem uma unidade de voz, assim, eu diria, que é muito interessante. Apesar de você usar muitas vozes, com citações, inclusive, o todo tem uma unidade que é muito interessante, né? Gente, vou deixar no final dessa entrevista, ali na descrição desse vídeo, eu deixo o link para vocês adquirirem também o Araras Vermelhas, que também vocês podem encontrar nas livrarias por aí. Mas, Cida, a outra pergunta que eu tenho para te fazer, a gente está gravando hoje, né, 28 de março, estamos a poucos dias dos 60 anos do golpe militar no Brasil, e o seu livro foi escrito e publicado agora, né, em 2022, no que a gente poderia dizer que foi o auge dessa retomada aí do obscurantismo de direita no Brasil, um projeto genocida, que teve o seu embasamento nesse apoio militar, né? E principalmente na ideia de reescrever 64.
muitos cientistas políticos falam que foi essa a motivação inicial do exército, das forças militares, para retomarem a atividade política, né? E aí embarcaram no projeto Bolsonaro ali. E a gente tem antes algumas coisas que talvez tivessem assim sido a causa dessa iniciativa também. A Comissão da Verdade ali em 2011 e a própria eleição da Dilma Rousseff, né? E tudo que ela representa na vida política brasileira dos anos 60 e 70 para cá. Então, essas duas coisas foram gestos fundamentais assim para expor, né, o nosso passado de violência política. Como é que o seu livro compõe com essa ideia de uma comissão da verdade, com o que representou a eleição de Dilma Rousseff e a destituição dela por um golpe depois, e escrever esse livro e publicar no auge desse projeto de direita? O que representou para você isso? Eu sempre digo, Ricardo, que minha poesia tem função social. E eu queria muito falar sobre isso. Eu concordo inteiramente com você que a presidenta Dilma foi deposta, no meu entender, por três coisas. Porque ela foi guerrilheira, então os militares não aguentaram ter uma presidenta que foi presa política e guerrilheira, né? Ela era de uma das unidades de luta armada que nós tínhamos de esquerda no Brasil. Ela ousou abrir a Comissão da Verdade e ela ousou enfrentar os financistas tentando baixar os juros. Acho que essa tríade, junto com a necessidade internacional de tomar o nosso petróleo e nós não nos tornarmos uma potência, e aí eu faço o link imediatamente com o 64. É a mesma coisa. Jango queria fazer, inclusive, faz uns 5 dias que eu revi o filme do Jango. O Jango queria implementar uma reforma de base, que era uma reforma estruturadora que o Brasil poderia estar contando uma outra história do ponto de vista econômico, do ponto de vista das desigualdades sociais. E eu tinha muita clareza de que nós estávamos vivendo um momento golpista com o Bolsonaro e com um perigo de ruptura institucional. Quando eu ia conversar isso com algumas pessoas diziam assim: ah, isso aí é coisa de comunista, tem mania de perseguição. Não, nós vivemos durante o governo Bolsonaro. Eles diziam assim: não tem cabimento para isso no mundo hoje. Tem, continua tendo. Basta os países exploradores acharem um gancho que queiram manipular, que aí é o vale tudo. Vale o golpe, seja um golpe jurídico, foi o de Dilma, seja o golpe violento, feito foi o de 2004. E aí violência é uma coisa que se mede assim. A ruptura institucional com Dilma deu origem ao Bolsonaro. E quando a gente perde 700 mil pessoas pela Covid, isso é violência. Nós tivemos um povo violentado. Então, assim, eu sabia que estava escrevendo um livro que fala sobre. Né? Eu não estou escrevendo um livro sobre presos políticos, sobre pessoas que foram mortas, torturadas, mortas, exterminadas e desaparecidas. E que a Comissão da Verdade tem que dar uma resposta a isso. Onde estão os corpos? Onde está o corpo de Dr. Juca, o médico da guerrilha, o guerrilheiro médico? Onde é que está? Onde estão os corpos dos irmãos Petit? Onde é que está o corpo de Maurício Grabois? A gente não pode, sob hipótese alguma, esquecer disso. E meu livro é um grito sobre isso. Tem um momento lá no final, quase, que eu coloco uma nuvem, como se fosse aquela nuvem de internet, com palavras maiores e menores, onde eu boto o nome de todos os guerrilheiros, permeado pela palavra executado, desaparecido. Ou seja, a gente precisa de verdade, isto, isto. A gente precisa de verdade, por isso, na nuvem, de forma destacada, sabe? Cadê estes corpos? A família e a nação têm direito a essa memória, né? E o meu livro bate muito nisso. E sobre esse aspecto, eu acho ele muito importante, porque trazer isso para a poesia não é simples. Não é simples escrever sobre isso. Não é simples
criar empatia a partir da poesia sobre isso. E eu me entreguei totalmente a esse projeto, inclusive por conta disso, porque eu queria falar sobre isso, sobre os guerrilheiros, sobre a morte de Neruda, sobre a morte de vários outros presos políticos, sobre a morte do capitão Lamarca, de Marighella. Eu queria pôr isso na roda. Uhum. Certamente. E, no fim das contas, você está disputando essa memória histórica, né? Porque continua havendo essa disputa, né? A gente não venceu agora, né? Porque ganhamos uma eleição, supostamente o campo mais à esquerda está no poder agora, no federal, Não, não significa que essa história ainda esteja decidida, né? Pelo não, contrário, como você está dizendo aí. não vencemos. Existe uma parte deflagrada da população que acredita que o golpe militar de 64 foi bom, que não acredita que tenham morte, que não acredita, tem uma juventude. Eu estive em Portugal, e eu falo da Revolução dos Cravos, ali em 1974, no último canto. Eu estive em Portugal e o 15, né? O dia 15, que é o dia da Revolução dos Cravos, dia 15 não, dia 25, né? 25. Todo mundo sai com uma florzinha vermelha na lapela, É o cravo, né? cravo. Isso é levado para as ruas. Eles não se esquecem. E mesmo assim, agora nós tivemos em Portugal uma eleição que elege uma bancada grande de ultradireita. Mesmo eles que cuidaram da memória, que trataram nas escolas, que não esquecem o 25 de abril, que diz que é a retomada da liberdade, passaram por isso agora nas eleições. E nós que não tratamos isso diretamente nas escolas, nós que não fizemos a justiça de transição, nós que não pomos na cadeia os torturadores, nós que não. O que a Argentina fez, Chile fez parte. Então, imagina nós que não fizemos isso, como é que não fica a nossa memória? Então, a gente merece que essa história do Brasil seja posta nas artes de todas as formas. Sim, sim. O seu livro, ainda que ele esteja disposto, né? A gente já falou algumas coisas sobre isso, ainda que ele esteja disposto aí nessa sequência de anos, né? E vá mostrando o desenrolar ali da situação especificamente na região do Araguaia, ele vai e vem na história também, né? Principalmente no último canto, né? Que você vai para frente no Eldorado do Carajás, você recua para Canudos, você recua para Palmares. Então, eu acho que você falou, né, que tem uma intenção pedagógica, e eu acho que quando você faz essa leitura de história, né, que é uma leitura materialista, de fazer a leitura da estrutura, no fim das contas, né, você está sendo pedagógica, né, e trazendo isso com encantamento. Eu acho que sem perder a ternura, né, digamos assim. Sim. Não podemos perder a ternura nunca, jamais. Isso é Exato. fundamental. Inclusive falando, Cida, também da resistência, né, e trazendo o papel dos camponeses, né, que aparece Sim, bastante ali. Ricardo. Vê, por exemplo, todas as vezes a gente precisa contar tem uma história que nem foi assim, nem se abriu o livro, que é a história dos indígenas no golpe de 1964. Por exemplo, se você vai atrás de tudo que se lê da participação dos indígenas na Guerra do Araguaia, coloca que eles foram aqueles que entregaram os guerrilheiros aos militares, que eles foram os mateiros. Mateiros são aqueles que saem vasculhando a mata, que conhecem a mata. Só que esse povo, o povo suruí, foi subjugado. Os militares montaram seu acampamento dentro da aldeia suruí. Estes indígenas viram militares matando guerrilheiros, cortam na cabeça. Tiveram mulheres estupradas. Eles só são 300 e poucos indígenas hoje. Ou seja, houve um extermínio da década de 50 para cá desse povo, que chegou a ser uma comunidade indígena enorme. Então, assim, a gente precisa, inclusive, porque se a gente não sabe ou sabe pouco dos desaparecidos urbanos, a gente precisa botar a mão na cumbuca
sobre os desaparecidos indígenas e camponeses. Quando eu vou colocando ali mais de 1.000 camponeses presos, a pergunta é: quantos morreram? Porque a família dos guerrilheiros urbanos foi atrás. Se você pega o cartaz do desaparecido do Araguaia, os 3 camponeses que tinham se afiliado ao Partido Comunista não tem foto, aparece um desenhozinho, porque não tem foto deles. Mas desses 1.000 que foram presos, quantos foram mortos? E eu tenho uma parte que eu falo dos sequelados. As sequelas são enormes. Quando você vê filme sobre o Araguaia, você vê entrevistas que você vê o quanto muita gente ficou absolutamente sequelada pela tortura, pela tortura física. Eu descrevo isso, eles botavam mais de 50 homens num buraco na mata, que foi uma coisa que eles utilizaram no Vietnã, e foi uma tortura ensinada pelos Estados Unidos, ensinada, inclusive, e construída coletivamente, bem ali. Teve reuniões no Panamá onde a CIA ensinava como torturar para os torturadores da América Latina. Então, eu, quando coloco ali que inicia num ano, eu coloco que Allende é morto, no outro ano anterior, eu tinha dito que ele era eleito, digo que inicia uma ditadura no Uruguai. Todas essas coisas estão absolutamente interligadas. Teve uma operação Condor que tratou de montar verdadeiras rupturas institucionais e violentas em toda a América do Sul, por interesses dos Estados Unidos. Exatamente. Como dispor isso em poesia, né, no fim das contas? Porque é uma matéria muito árida, assim, né, muito cheia de informações, né, que você precisa fazer muitas relações histórico-sociais, e você faz isso, dispondo essa matéria em poesia, de um jeito que é muito musical também, que é muito ritmado, eu diria. Eu lembrei, lendo o seu livro, eu estava no congresso da Abralic, em Salvador, agora no ano passado, e eu estava vendo uma palestra da Graça Graúna, e ela dizia o seguinte, olha, lembrando do poeta, né, do etnopoeta Jerome Rothenberg, que falava assim, dê aulas com um chocalho e um tambor. E a gente está falando desse aspecto pedagógico do seu livro, né? E tem essa coisa que me marcou muito, que é essa perspectiva do tambor, que é a repetição quase sempre as três vezes, né? Você diz, você rediz e você tridiz algo, né? Seja um verso, seja uma palavra, assim, tem uma ênfase nessa necessidade de fixar aquilo, né? Como é que surge esse estilo na sua poesia, essa necessidade dessa ênfase aí? Eu sou, quando eu vou escrever poesia, ritmo e música tem que acompanhar desde a primeira vez que eu escrevi um poema, porque eu venho da terra da poesia oral, né? Eu sou do sertão. Então, a poesia veio para os meus ouvidos pelos cantadores, pelos emboladores, que é essa poesia ritmada, que tem uma sincopada. Você pega um violeiro, ele canta seus versos, né? Você pega um embolador, ele bate no pandeiro seus versos, né? E o próprio cordelista, ele está ali na feira, mas ele ritma. Então, por isso que eu disse no começo que eu, quando escrevo, leio. Se tiver som, tá bom. Se não, eu mudo até encontrar um som. E no livro solo para Vialejo e no livro Araras, eu levo isso à última potência. Tem coisas, inclusive, assim que eu repito, tanto para criar sonoridade, como para fazer uma construção de memória, como se fosse assim: nós precisamos falar sobre isso. Nós não podemos esquecer isso. É como se fosse uma repetição para ser ouvido. Mas eu crio toda uma construção com palavras de sons similares, de fonemas similares, para ir criando este som, este ritmo. A outra coisa é o seguinte que você fala: eu tinha muito medo de fazer uma coisa que a pessoa abrisse o livro e jogasse para lá chocada. Eu queria botar os guerrilheiros no colo das pessoas. Eu queria que eles fossem acolhidos, que eu queria criar empatia com essa história.
que as pessoas se deixassem emocionar, acarinhar, para, a partir do afeto, entrar na luta e dizer: a gente tem que ter uma comissão da verdade que responda isso. Então, um amigo que leu disse assim: você devia ter descrito uma tortura. Eu disse: mas está descrito. Em várias oportunidades está descrito. Mas eu não preciso descrever a técnica da tortura chocando as pessoas. Eu falo da cadeira do dragão, eu falo da formiga no mel, que é, eu digo, inclusive, formiga no mel, formiga no mel, formiga na pele, ou seja, fica claro que lambuzaram alguém de mel e botaram as formigas para morder. Mas uma coisa é eu dizer desse jeito, outra coisa é eu dizer de uma forma que a pessoa se sinta com empatia pelaquela dor e não se sinta chocadíssima ao ponto de largar o livro e ir embora. Eu queria escrever uma história que as pessoas compreendessem a gravidade desse fato, que as pessoas se sentissem partícipes dessa história no sentido de construir uma luta. E uma das formas que eu encontro, além da narrativa, Ricardo, é pensar o som. O som, para mim, é inseparável da poesia. Sim, sim. É, Cida, assim, eu não conheço assim a sua obra anterior, né? Pesquisei alguma coisa, tal, e eu abri o Araras Vermelhas, li ali o prólogo e depois Janis Joplin, assim, então já me chama a atenção o que que essa pessoa está fazendo aqui, né? Porque a gente sempre tem essa impressão assim e é um tema assim da história da nossa esquerda, né? Da esquerda mais rígida, digamos, essa dificuldade não só você disse há pouco de aceitar a luta armada, mas também essa dificuldade de conciliar essas duas lutas, a luta política socialista, comunista, e a luta pela revolução dos costumes, a política do desejo, da sexualidade. E aí a Janis Joplin está no começo, está no fim do livro, né? Está no último canto ali também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você conciliou essas duas lutas, né, no seu livro. Porque, inclusive, assim, eu fui buscar sobre o livro anterior, e tem uma playlist criada pelo Fred Di Giacomo. Ele criou uma playlist no YouTube com as canções de blues que você trabalha lá no livro anterior. Então, se puder falar um pouco sobre essa interação dessas duas políticas aí. Olha, eu sou uma mulher do sertão que amo Luiz Gonzaga e amo Jane Joplin igualmente. Eu sou, eu tenho todos os vinis dela, eu ouço ela pelo menos uma vez por semana. Eu amo essa mulher. E eu amo blues, eu amo rock, da mesma forma que eu amo Dominguinhos. Então, eu me deixo atravessar profundamente por esses dois, estou colocando dois marcos. Eu sempre digo, e no solo eu falo um pouco disso, que um shot é muito próximo à batida de um blues, sabe? Como isso, claro que é a música dos negros em lugares diferentes, embora o shot venha da chotiça alemã, etc. Tal, mas quando ele chega no Brasil e os negros absorvem isso, que era uma coisa de música alemã, passada depois por Portugal e etc. Tal, e que vai evoluindo, quando chega no Brasil, o shot é tomado pelos negros e dá aquela batida ritmada maravilhosa que faz uma relação direta com a música de negros e negras americanos, estadunidenses, porque nós somos americanos também. Então, é, existe um preconceito enorme com a luta dos costumes. A esquerda tem um preconceito disso, como se os hippies eram alienados, os hippies não contribuíam politicamente, os hippies eles eram muito mais o que eles faziam terminava que era uma contradição, porque o regime capitalista terminava se absorvendo disso. Eu acho que isso é uma grande bobagem. Não existe luta política sem luta corporal. O corpo é um espaço político, em especial para as mulheres. Então, quando a mulher escreve um poema erótico sobre o corpo dela ou de outra, é uma voz que nunca foi dada a falar sobre si e sobre seu corpo. O corpo é um território político. Os hippies compreenderam isso
muito antes. Isso que a gente discute hoje, da questão da identidade dos corpos, os hippies já tinham entendido isso na década de 70. E eu acho que isso tem que estar junto, porque são lutas diferentes, com armas diferentes, mas todas querem quebrar o sistema. Sistema ali pronto, o sistema capitalista que amudece as pessoas, que emudece as pessoas, que machuca, que consome ao ponto de você deixar de existir enquanto pessoa. Porque eles pregam tanto o individualismo e as pessoas se tornam tão individualistas que deixam até de existir. Então, os hippies, com sua maneira coletiva de querer dividir o mundo a partir de uma coletividade, colaboram da mesma forma que colaboram os que coletivamente pegaram em armas ou coletivamente foram para a rua. Essas coisas se juntam. E eu perpasso isso. Eu falo da Jane, eu falo do Black Sabbath, eu falo de um dos discos de Caetano que são mais assim, que na época a esquerda não entendeu, gente, como é que Caetano chega do exílio e faz esse disco tão, como é que se diz, da poesia concreta. Eu acho que a sacada do Caetano, nós não podíamos falar. Então ele resolveu sussurrar. É tanto que ele faz um disco quase só. Ele e o engenheiro de som. E Uhum. ele quase que sussurra no Araçá Azul. É quase como se fosse assim: eu não posso escrever em palavras, mas eu grito e sussurro ao teu ouvido a nossa solidão. Sim, sim. E eu acho que as coisas conversam muito bem nesse material que você traz aqui. Eu tenho uma última questão aqui, Cida, e depois a gente podia partir para uma leitura, né? Sim, Só queria te perguntar antes sobre a presença do eu, né? Essa presença da sua memória mesmo, daqueles momentos em que você ainda era uma criança, entrando ali uma criança, né? Basicamente, ainda não era adolescente. E daí você vai trazendo algumas memórias pessoais ali. Como é que você pensou em... Porque o seu livro ele combina desde a história mundial, ele combina essas referências todas que a gente discutiu agora, mas traz esse lugar do testemunho também, né? Do testemunho, do envolvimento direto ou indireto com tudo que estava acontecendo, né? Como é que foi para você se colocar nesse livro-poema? bem bacana essa sua pergunta, porque tem umas coisas que a gente vive e não sabe exatamente o entorno, porque você é criança. Por exemplo, quando eu perfilava na frente da minha escola para cantar o hino nacional numa escola pública de interior, que não era escola militar, e ficávamos todos nós em fila, com a mão no peito, cantando o hino nacional, aquilo era uma determinação da ditadura. E eu vim entender isso depois. Aí no livro eu caso essa memória, ou seja, eu digo que nós nos perfilamos e você faz a leitura de que aquilo era um momento da ditadura. Tem uma coisa bem bacana que eu quero dividir, que eu não dividi, já dividi falando assim em conversas de encontros, mas nunca disse assim para ser gravado, que é uma coisa que foi incrível. Essa para mim é a coisa mais incrível das minhas memórias. Eu falo do médico da minha cidade, Vanderlan, que apareceu lá e era um dos melhores, o primeiro médico da nossa cidade, atendia a comunidade, um homem muito amado. E meu pai dizia, e eu digo, na verdade, transcrevo a fala do meu pai dizia que ele era misterioso e triste. Quando eu lanço, e eu faço, coloco essa minha memória, juntando a uma memória do guerrilheiro Juca, que era médico, que foi morto e que era amado pelos camponeses. Eu faço esse paralelo entre o Juca e o meu Vanderlan da minha infância. Sim. Perfeito essa ligação do ponto de vista estético, só que acontece algo, Ricardo, que é uma coisa que eu tenho que dizer em muitos lugares para a gente compreender que a sinergia existe, que a poesia é capaz de sinergia que ninguém consegue nem decifrar. Quando eu lanço o livro
dois ex-presos políticos de Pernambuco, um de Pernambuco e um de Goiás. O de Goiás mora em Pernambuco. Luciano Siqueira, a quem eu dedico o livro, e Alani Cardoso, que foram presos políticos. Luciano ficou 3 anos, Alani ficou quase 7 presos. Quando eles leem os livros, dois em momentos assim, separados, me ligam e dizem: eu conheci Vanderlan. Vê, o Luciano, ele era da AP, Ação Popular, estava entrando no partido. Luciano diz: eu marquei um ponto com ele em Recife. E Alani ainda diz mais: eu sou de Goiás, ele é de Goiás, ele antes de ir para Bodocó, ele veio trabalhar numa cooperativa no Rio Grande do Norte, articulado por nós, e depois ele desaparece. Quando ele é colocado na clandestinidade, ele desaparece. Onde ele desapareceu? Em Bodocó. Ele ficou na clandestinidade na minha cidade. Aí eu descubro que eu sabia que o Ceará era entreposto para ir para o Araguaia e para se organizar uma guerrilha que se queria organizar, teve até início no Maranhão, se fala muito pouco, mas se chegou a organizar um foco ali, que não deu muito, mas se organizava um foco ali no Maranhão. E aí eu descubro por esses dois que Bodocó, Oricuri, ou seja, o sertão do Araripe, que é junto desse sertão do Ceará, de Crato, Juazeiro, eram entrepostos, porque ali está na beira do Piauí, na beira do Maranhão. Então, quando eu descubro por eles que o meu Vanderlão, o meu método, da minha memória de infância, na verdade, era também um comunista conhecido e que ia participar dessa história e que ficou na clandestinidade na minha cidade, eu digo, meu Deus do céu, a visão que o meu pai tinha dele, um homem com olhar misterioso e triste. Perfeito. É, porque a gente lendo, né, para ali a questão e agora você esclarecendo tudo isso, nossa, realmente tem uma sinergia ali. Cida, o que que você acha da gente fechar a nossa conversa com uma leitura, assim, porque falamos muito sobre o livro, recomendo demais. Como eu disse, eu vou deixar o link para as pessoas adquirirem depois. E vale a leitura em todos os termos, né? Em termos históricos, em termos poéticos, recomendo bastante. O que que você acha de ler um trechinho aí? Vou adorar ler, tá? São 5 cantos, né? 70, 71, 72, 73 e 74, certo? Uhum. Eu vou ler a abertura do canto do ano de 1973, tá bom? Tá, que é o quarto canto, né? É. 7 de janeiro de 1973, em Pernambuco, Soledad Barrett Vietman é assassinada após ser presa e brutalmente torturada. Estava grávida do cabo Anselmo, que se infiltrou na VPR. Foi vista no Instituto de Medicina Legal pela advogada Mércia Albuquerque, com o feto aos pés. É assinado em Paris o acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Vietnã e inicia-se uma ditadura militar no Uruguai. O general Pinochet lidera o golpe contra o governo popular de Salvador Allende e resiste em armas no Palácio de La Moneda, onde é assassinado junto aos seus companheiros. Marlon Brando recusa o Oscar de melhor ator pela sua atuação no filme O Poderoso Chefão, em protesto contra o tratamento cruel dado aos indígenas. Morre Tarsila do Amaral aos 86 anos. E também o poeta Pablo Neruda, sob suspeita de morte matada. Josué de Castro fenece entristecido em Paris, após amargar 9 anos de exílio. E Victor Jara é executado no Estádio Nacional do Chile pelas forças ditatoriais. Suas mãos foram esmagadas, acoronhadas nas sessões de tortura. Éder Joffre
foi campeão mundial de boxe peso pena e havia prometido a pôr as luvas no túmulo da mãe, que morrera em 1971. Coagido pelos ditadores, entregou a luva direita ao presidente Médici e posou junto com ele para o noticiário nacional. No 7 de setembro, eu desfilei ao lado de minhas colegas com vestimentas completas de time de basquete e bola na mão, sem nunca termos tido aula desta modalidade esportiva. A calça boca de sino é o maior sucesso. A calça boca de sino é o maior sucesso do momento. O Pink Floyd lança The Dark Side of the Moon. Caetano Veloso lança Araçá Azul, seu primeiro trabalho pós-exílio. O LP é realizado em uma semana no estúdio Eldorado, contando apenas com a presença de um técnico de som. As composições se embrenham por experimentos e invenções, vômito de versos concretos para um Brasil anestesiado e longe da antropofagia. De palavra em palavra, o poeta urra, grune, sussurra, grita em silêncio de som, grita em silêncio de sol, grita em silêncio de sol. O poeta se expande para além da voz, para além da imagem, para além do imaginário. Brada, brada para um Brasil mudo e em estado de bruma. Sussurra, sussurra, sussurra. A palavra dura, a palavra não dita, a palavra interditada. Obrigado, Cida. Ótima leitura. Lembrando que assim, cada um desses cantos eles se abrem mais ou menos nesses termos, né? E depois entra toda uma operação poética em cima dos acontecimentos ali na região do Araguaia e se expandindo para o mundo, para a memória da Cida e vai misturando tudo isso. Muito bonito mesmo. Um livro que justamente lida com essa ideia de uma memória interditada, né? Você termina ali com a palavra não dita, a palavra interditada, é um livro que lida com isso, com essa memória interditada. Então, Cida, te agradeço a disponibilidade, o esforço, né, nessa circunstância aí. E semana que vem a gente volta aí com mais outro livro. Muito obrigado e até lá.